E eu confiava muito nos treinadores mesmo, né? Além do Oleg, a minha treinadora, desde o comecinho quase da minha carreira como atleta, que me fez ginasta, ela tava comigo lá na competição. É mesmo? Ela que entrou comigo. Achei muito legal da parte do Oleg, assim. Porque eu tinha, na verdade, alguns treinadores, né? Porque o Oleg, ele era meu treinador-chefe dentro da seleção. Como funciona isso? Você falou de tem vários treinadores. O que faz cada um? O Oleg, por exemplo, era o chefe. O Oleg, ele era o treinador-chefe da seleção na época. Tá. Fora o Oleg, a gente tinha divisões dentro da seleção. Nós éramos em 22 meninas, divididas em 4 grupos. Então, assim, um grupo treinava com o Oleg, outro grupo treinava com a Irina, outro grupo treinava com o Vladimir, na época, e outro grupo treinava... Esqueci o nome dele, acho que... Os nomes são russos? Não, é que a gente tinha treinadores russos. Alguns russos e alguns brasileiros também dando treino. Tanto é que depois o Ricardo, que era um dos nossos treinadores brasileiros também, um grupo treinava com o Ricardo também. Entendi. Então a gente tinha essas divisões, só que o meu grupo, que era eu, Laís Souza, eu, Laís, Thaís Merli e Dani, treinávamos com o Oleg, sempre. Por mais que ele era treinador-chefe de todo mundo, ele que dizia o que todo mundo ia fazer. Ele era o CEO ali. Entendi. Ele era o nosso CEO ali. E aí a gente tinha ali os outros treinadores que também eram muito importantes, como a Irina, a Nádia mesmo, o Ricardo, o Vladimir, todos eles faziam parte. Só que esses eram treinadores da seleção. Entendi. Só que fora os treinadores da seleção, a gente tinha nossos treinadores de clube. Pessoais. Exato, que eram nossos treinadores de clube. No meu caso, quando eu cheguei na seleção, eu tinha 18 anos. Eu fui formada por treinadores, uma delas era a Adri, né, a Adriana Alves, que foi comigo pro Mundial, inclusive é ela que tá na competição comigo. O Kiko, que era um dos meus treinadores, a Mayra e a Sandra. Entendi. Que eram os meus treinadores de clube. Então eu tinha... Só que durante esse tempo, eu morei em Curitiba. A seleção fez uma forma diferente. O Oleg, quando veio pro Brasil, ele trouxe uma forma de trabalho que era conjunto. Todas as meninas eram obrigadas a morar em Curitiba e treinavam todas juntas. Isso foi bom, você acha? Eu achei que foi muito positivo pra gente. Óbvio, a gente teve coisas que não foram... Que foram, acho que, negativas, né? Que acabaram não dando tão certo. Mas eu acho que no contexto geral, isso fez com que a ginástica do Brasil mudasse, sabe? Por quê? Porque uma ajuda a outra? Exato. Essa competitividade saudável do dia a dia, de você olhar pra tua colega e ver que ela e olhar o que ela tá fazendo, e você dizer assim, eu quero também fazer como ela, né? Ali, eu acho que também ajuda muito a ginástica por ser um esporte individual, mas ela também tem um espírito, um coletivo, entendi, né? Por exemplo, a classificação olímpica, normalmente ela é vinda pela equipe. É mesmo? Então é pelo resultado da equipe. É a somatória dos pontos de várias ginastas, de 5 ginastas que competem. Você muito bem se sua equipe e a outra vai toda ruim, exatamente. Você não vai. Não, você pode ir. É que é complicado isso. Tá. É que pra você individualmente, você tem que ir muito bem em várias competições. Entendi. Entendeu? Então, e o que eu acho legal de quando teve essa construção da seleção permanente que a gente chama? Isso deu uma oportunidade igual pra todo mundo. Igual, assim, de você treinar no melhor lugar do teu país, né? Com os melhores as melhores ginastas, com os melhores técnicos e sendo vista todos os dias. Porque quando você tem uma condição onde você tem que fazer, por exemplo, um teste, uma prova, às vezes você tá naquele momento que você não tá no teu melhor dia, ou naquela tua melhor semana, naquele teu melhor período. E aquilo pode te tirar uma oportunidade. Entendi. De talvez lá na frente você amadurecer mais, você melhorar mais e poder contribuir como você deveria para a equipe. Então eu achava muito legal essa do dia a dia também. E eu acho que o que foi muito legal pra gente, isso deu um sentimento de irmandade entre nós. Hoje mesmo, cada uma de nós tá num lugar do mundo, cada uma de nós faz atividades diferentes, a gente tem uma ligação afetiva muito grande. Isso é muito legal. De ligar uma pra outra, de ser madrinha de filho, de casamento, de desejar coisas boas. De fofocar, né, também. Você viu o último capítulo Olha da lá, novela? você viu a novela ontem, sabe? Então, isso foi muito legal. E, claro, isso fez com que o Brasil crescesse por igual. Boa. Deu a oportunidade, pela primeira vez, do Brasil levar uma equipe completa, que já eram... Tudo isso foi construído pra gente conseguir classificar o Brasil pela primeira vez com 6 ginastas, levando uma equipe com o nome do Brasil. Então, essa construção da seleção permanente, ela deu essa... A gente tem, até hoje, muito do que a gente tá colhendo aqui é resquícios desse trabalho que foi feito lá atrás com a seleção permanente. E eu acho que
mais bacana é que tudo isso foi construído com mãos de treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros. Isso fez a ginástica do Brasil hoje ser o que ela é, sabe? E a gente ainda tem esses frutos sendo colhidos hoje aqui pra gente. E isso é muito legal, sabe? A gente nunca tinha tido até então, até esse momento ali, uma repercussão de um grupo de ginastas. Até então a gente tinha uma ginasta, que na época era a Dani, que era o nome da ginástica e sempre foi um talento, né? E é um talento. Mas não era só ela. A gente tinha outras meninas e até então a gente nunca tinha tido a oportunidade de ver essas meninas. E ali deu uma oportunidade igual para todo mundo. Teve uma equidade. E aí isso fez com que o Brasil se tornasse hoje, até hoje o Brasil é uma referência. Virou uma referência na ginástica artística feminina, graças a essa construção que foi ali conjunta entre treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros dentro da seleção permanente. Por que a Rússia é tão marcante, sobressai tanto na ginástica que nem... não sei se ainda é, mas quando eu era moleque, né, era só Rússia, Nádia Comaneci, né? A Nádia é romena. É romena? É romena. Mas era da época do bloco lá, né? Que acontecia? Eu acho que a Rússia ficou muito marcada porque a gente tinha o bloco da União Soviética. Exato, era tudo... Ali 90, né? Eles dominavam tudo, né? O Oleg foi treinador. Da Nádia? Não. O Oleg foi treinador da seleção que era da União Soviética. Mas por exemplo, fala uma da União Soviética ou russa que destacou bastante. A gente tem Latinina, que foi lá atrás. A gente tem Podkopaiva, que foi uma ginasta muito conhecida. Que era Alemanha Oriental, Romênia. Romênia era Bela Caroli, o treinador da Nádia. O que acontecia naquela época? E a gente ainda tem muitos locais que ainda são assim. A Rússia é um desses locais. A Rússia, a China, Romênia. China também, né? A gente tem esse formato de... onde as meninas, elas elas moram no mesmo lugar que treinam. Entendi. Entendeu? Então a gente tem núcleos esportivos. Mas elas têm olheiros que veem essas meninas já novas. Esse desenvolvimento vai desde... Eles tiram muito através dos resultados nacionais, né? Na Romênia, pelo menos era assim antes, assim. Eles olhavam o nacional, o treinador-chefe, e aí eu vou citar na minha época, que era o Belu, que foi treinador da Catalina, que foi treinador da Manar, dessa menina que eu falei ali, do salto. Que deu o nome do salto. Ele olhava as meninas e, através dos resultados, ele dizia, eu quero essa. Mas nem sempre ele escolhia a ginasta número 1, número 2, número 3. Por quê? Porque ele olhar... O que ele disse uma vez? Que nem a Catalina, que era uma menina que competia diretamente comigo sempre, né? Ali, ela era a 23ª ou a 26ª. Ué? No ranking nacional. Olha só isso. E aí o cara olhou e falou, eu vou treinar. E aí ele olhou essa menina e aí ele disse assim, eu quero ela. E aí todo mundo falava... Não entenderam, né? Mas e essa por que daqui, você... Mas olha aqui, essa aqui faz isso, faz isso. Ele falou, por isso. Essa menina aqui, eu não consigo ensinar mais nada pra ela. O nível técnico dela já tá muito acima. Essa daqui eu posso formar como eu acho que ela deve ser formada. Porque você acha que os vícios são muito difíceis de tirar? Eu acho que disso, acho que também tem os vícios, mas eu acho que os treinadores, eles têm um olhar muito clínico. Entendi. E isso é uma coisa muito interessante da gente olhar. Onde aquela pessoa de olhar o potencial, às vezes, daquele atleta que naquele momento ele não tá pronto ainda. Às vezes você tem um atleta, e não só um ginasta, que você olha aquele atleta... Tenho certeza que o Phelps não era o Phelps desde que começou. Né? Alguém olhou para aquele menino e disse, esse menino tem potencial e a gente vai construir isso. Entendi. Bolt. Mesma e coisa. Tantos outros, né, ali. Que você olha e fala assim, esse atleta, tipo, ele pode ser um campeão. Eu vou treinar ele o melhor possível para que ele possa ter uma propensão lá na frente, contribuir tanto com o resultado de equipe, como com o próprio resultado dele ali. Entendi. Então, o olhar é muito do treinador. E transformou numa... Campeã olímpica. Uma mina top. Inclusive, ela ganhou de mim. É? No Mundial, eu ganhei dela. Nos Jogos Olímpicos, ela foi campeã olímpica. De solo e de trave. Caramba. E foi medalhista olímpica depois de novo de trave. E mesma idade? Vocês tinham? A gente tem... É, parecido. Acho que a gente tem 1 ano de diferença, 2. Assim... ela mais nova, na verdade. E uma ginasta incrível, excepcional, muito talentosa. Como que é o lance de idade nas categorias? A gente hoje, a ginástica não tem um limite mais de idade. Não. Eu acho que a gente teve muito isso antes, na época da Nádia mesmo. Inclusive, quando a Nádia foi a nota 10, ela tinha 13 anos.
13? Nossa, era... Naquela época podia. Hoje não pode. Hoje a gente tem um limitante na ginástica. Da menina competir no adulto, ela, pra ir pra Jogos Olímpicos, pra Mundial, ela tem que ter ano de 16. O quê? Ano de 16. Como Por assim? exemplo, a menina faz 16 em dezembro. Ela já pode já vale, competir, entendeu? Porque ela tem ano de 16. Por que você acha que colocaram essa regra? Eu acho que justamente Por causa dos porque... maus tratos, eu acho que... Não, eu acho que era mais uma questão de ser muito precoce mesmo ali, a carreira. E eu acho que também esse desenvolvimento da tecnologia ajudou para que a gente conseguisse hoje ter uma vida mais saudável e duradoura dentro do esporte. Que tem acontecido no esporte geral. A gente vê isso no futebol, a gente vê isso no vôlei, a gente vê isso na natação. E na ginástica também não é diferente, né? A tecnologia ajudou muito isso. Os exercícios mesmo com fisioterapia, de preventivo, que a gente fala, né? Que você previne a lesão. Sei. Antes a gente tinha lesão e tratava. Estão vendo teu sangue, estão vendo tudo pra ver se vai dar algum problema. Se você tem alguma propensão de alguma lesão futura. Ou tá faltando alguma coisa de você, vitamina ou alguma coisa. Exato. É um trabalho muito hoje voltado, se a gente for ver, para as equipes multidisciplinares ali. Antigamente, a gente achava que para você construir um atleta, você precisava de um ginásio bom e de um treinador. Hoje isso não é suficiente para você construir um atleta, né? Óbvio, a gente tem aqui no Brasil, acho que muitas exceções de atletas que não têm, acho que, a estrutura adequada para ser um campeão olímpico ou para ser um campeão e se tornam campeões, né? Porque há um talento muito grande ali, há uma força de vontade muito grande, mas seria muito mais fácil se a gente pudesse fazer como o mundo inteiro faz, que é você dar a condição para aquele atleta ser o melhor que ele puder. Uma boa alimentação, né? Ali com uma alimentação balanceada através de um nutricionista. Você ter um psicólogo, hoje é muito importante, né? Você trabalhar essa mente desse atleta, esse controle, né? Essa atenção dele para o que ele tem que fazer. Você ter um bom preparador físico adequado, sabendo o que esse atleta precisa ali. A gente tem um grupo de pessoas, um bom fisioterapeuta, né, para saber cuidar tanto do preventivo quanto da lesão do atleta, o médico do esporte. É um grupo é uma gama de pessoas muito grande. Se a gente for falar ali, chutando baixo, assim, é em torno de uns 5 profissionais que vão estar diretamente ligados ao resultado daquele atleta. Entendi. E você achou aí os símbolos aí? Eu vi você colocando aí, cadê? Aqui tô. Vou colocar aí um segundinho só. Tá bom. Deu pau. Mas você consegue, cara. Você Isso é um cara aí, que consegue, cara. Olha aí, ele tá mudando a estratégia pra você agora, positivista. A gente procurou na tabela, era o 54º, e eu falei, você vai ser meu campeão, querido. Exato. Você vai ser meu campeão. Exato. Porque eu vi potencial. Um dia será. Um dia será. Mas a gente tá falando da Nádia, não foi ela que escreveu um livro, depois falou o quanto era difícil o treinamento e o peso. Ainda mais com uma menina de 13 anos, né? Eu acho isso é uma coisa muito perigosa, né? Assim, pra quem quer ser medalhista olímpico, de ter essa pressão toda. Você falou do psicólogo, né? Imagino que... Eu acho que uma coisa que é um pensamento muito, muito particular meu, assim. Algumas pessoas pensam dessa forma e outras não. Quando você chega num nível como esse, quando você chega num nível de você ser uma seleção nacional, você já sabe o peso que você vai estar carregando ali. Porque você treina anos melhor pro momento. Por que você treina tanto? Pra você chegar até esse sarrafo que tá lá em cima, Exato. Entendeu? E você quer fazer parte desse sarrafo que tá ali. Então vai ter, né, ali abdicações que você vai fazer, né? Vão ter ali sacrifícios que você vai fazer para você chegar até esse objetivo. Só que na época da Nádia, eu acho que era uma coisa realmente muito precoce. Se você pensar que 3 anos faz muita diferença mesmo na vida da criança, na vida do pré-adolescente, porque imagina, ela tava na pré-adolescência ali, né? Eu não sei, Vilela, sabe? Muita gente pergunta pra mim assim, você sente que você perdeu? Eu falo, eu não sinto que eu perdi. Porque eu fiz coisas que nenhum dos meus amigos fez. Sabe? A vida é feita de escolha, né? Exatamente. Acho que a gente tem prioridade. Ir pra balada beber. Ou dormir cedo pra saltar bem no outro dia. 3 metros de altura. E virar uma campeã do mundo. O que você quer fazer? Exato. Né? Eu acho que as pessoas, às vezes, as pessoas olham muito pra o que a gente perdeu. Eu sempre gosto de, não tendo síndrome de Poliana, mas eu acho que
Quando você tem um objetivo na sua vida, tenho certeza que pra você chegar aqui onde você tá hoje, você abdicou de muita coisa. Ainda abdico, né? E abdica, sim, porque são escolhas. A gente nunca vai conseguir ter tudo. A gente nunca vai conseguir fazer tudo. E aí você tem prioridades em momentos da sua vida. E você não pode né? ter um sentimento de tristeza em relação a isso, porque não dá pra você falar, aí se eu tiver... Não dá. Não tem como você... Eu sei o que aconteceu, você sabe o que aconteceu porque você seguiu exatamente o que você achava que teu coração tava te falando, é isso. Não dá pra você falar, eu poderia ter feito aquilo. Não, não dá. É outra história, não dá pra saber. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que as pessoas esquecem. Você seguir esse amor que você deseja ali. No meu caso mesmo, muitas pessoas perguntavam assim, nossa, mas você é uma menina tão nova, você treina tanto. A gente treinava de 8 a 9 horas por dia. Não era forçado, era o que você gostava de fazer, não é? Exatamente isso. Quando você tem um amor ali, e por que amor, né? Acho que quando as coisas começam na nossa vida, a gente tá meio apaixonado, né? Eu falo apaixonado porque é tudo lindo, né? Quando a gente tá apaixonado. A gente olha, esse microfone é lindo, ele é colorido, não sei o quê. Ai, mas ele... Aí depois com o tempo você fala, mas ele, às vezes, ele falha. Mas ele fala, mas eu não aguento mais essa cor. Só que você continua, porque você ama aquilo. Você olha e você vê que tem coisas que não são... acho que tão fáceis de lidar, ou que você vai ter que abrir mão mesmo, às vezes, ali no nosso caso, de estar com as nossas famílias. Quantas vezes eu ligava para meus pais e tava todo mundo na festa ali, né? Todo mundo no aniversário, família, churrasco, final de ano, né? Todo mundo, dia 26, o quê? De férias, e você treinando. Você porque passou muito final de ano assim treinando? A gente passa, né? Cara, Por quê? Porque você tem um objetivo. Só que ao mesmo tempo eu falo, quantas meninas como eu foram para os países que eu fui, da onde eu vim, né? Eu sou uma menina da Coab Cavalhada, que veio de periferia, que veio de família. Quantas meninas tiveram oportunidade? Quantas pessoas no mundo podem dizer que foram as melhores no mundo do que elas fizeram? Eu tive isso. Eu tive o privilégio de ter isso. Então eu não posso olhar pra trás e dizer assim, mas eu queria ter saído mais. E eu saí, sim. Eu saí... também não é assim, não fez nada. Não fez nada. Só que não era nada em excesso, né? A gente não vai viver como um adolescente normal ou como até um adulto normal. Porque o nosso trabalho, ele não depende como o meu trabalho hoje, só da minha capacidade técnica ali, né? Só da minha capacidade que tem um período do meu dia. Ser um atleta é um trabalho de 24 horas. É como pai e mãe, né? Pai e mãe, você não tem horário pra... sou pai até Cadê o meu horário horas. aqui? O filho que se vire agora. 18 horas, azar do filho. Ele que se cuide sozinho. Não, mas você deu um exemplo muito bom. Entendeu? Porque você não deixa de ser. Você não deixa de ser. Ginasta não deixa de ser nem quando tá dormindo, né? O atleta, ele é atleta 24 horas. Então, quando você é um atleta, você vai entender que o teu trabalho, ele depende de você. Você trabalha com o teu corpo. Você não trabalha só com a tua mente. Exato. Né? Você trabalha com tudo. Então, você tem que estar bem. Óbvio, vai ter momentos que você vai sair, vai. Não vou dizer que eu nunca saí, fui treinar no outro dia. Saí, gente. Saí. É a melhor coisa? Não. Porque aquilo ali, alguma hora, você vai estar numa sobrecarga tão grande de cansaço que vai acontecer. Hoje mesmo, a gente sai amanhã, às vezes no outro dia você tá super bem. Dá 2 dias, você tá acabado. E aí você não pensa, nossa, foi aquela saidinha. Foi aquele dia ali que eu não dormi direito, sabe? Então tem muito isso, quando você não cuida da tua alimentação, quando você não cuida do teu sono, quando você não é responsável com o teu corpo mesmo, sabe? Sei lá, que nem a gente sabe, às vezes a gente grava vídeo fazendo alguns saltos por aí, mas a tendência é que você pode cair e machucar. Claro. E aí, se você é um atleta, é que nem jogador de futebol. Você vê jogador de futebol jogando pelada por aí o tempo todo? Não pode. Por que não pode? Porque o trabalho dele é jogar futebol profissionalmente, então ele tem que agir como um profissional. E justamente isso também, o atleta ele tem que ter esse olhar. E aí, uma das questões é essa questão também de você entender, né, da sua posição, que é diferenciada ali naquele momento. Óbvio, parece muito fácil da gente falar. Não é fácil. Tem atletas que já vêm com isso, com esse pensamento, e conseguem entender que você é diferente dos outros, por você estar ali, né? E tem atletas que você, aos poucos, você vai construindo isso nele e ele vai entendendo. Mas não tem como você ficar num patamar tão alto sem você compreender isso. Que junto com isso vai vir responsabilidades também, né? Claro. No caso da Nádia, óbvio, era muito cedo, 13 anos, meu Deus. Precoce. A gente tá passando por aquelas oscilações, né? A gente tá falando 13 anos que ela surgiu pro mundo, mas quanto tempo antes ela já tava treinando pesado, Exato. Pesado. Mas acho que não é só o treino pesado, eu acho que mais pesado do que o físico é o psicológico, como você falou. Esse mental, ele
difícil, porque você lida com a pressão externa. Não, e nesses países, o país inteiro tava colocando todas as esperanças naqueles atletas de ganharem pra mostrar pro mundo que eles eram melhores. Tipo, uma pressão extra, né? E não só isso, mas também tem aquela pressão. Eu acho que mais difícil que a pressão, que você aguentar a pressão externa, é você aguentar a sua pressão interna. Mesmo? Você sempre... Pra você era pior a tua cobrança do que falar, putz, o país inteiro tá torcendo por mim, eu não quero decepcionar. Como eu acho que a gente não tem que pensar nisso. Desculpa, se pensar... tá, gente? Porque se a gente pensar nisso, a gente fica muito doido. Né? Deve pirar, né? E o atleta, naquele momento, eu acho que ele fica muito focado no objetivo dele, que é dar o melhor dele. Eu acho que o nosso pior adversário sempre é a gente mesmo. Quem que consegue sabotar é a gente. Se eu for lá e der o meu melhor, fazer meu máximo, e eu não ganhar, é porque não era pra eu ganhar. Exato. Agora, se eu for lá, não der o meu melhor e perder, o que vai acontecer? Eu vou falar, poxa vida, hein? Você sabe lá dentro que eu não podia. sei o que podia ter acontecido. Eu poderia ter acertado tudo e ter ganho. Entendeu? Então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir controlar essa ansiedade, sabe? Do que a gente vai fazer. Olhar com esse olhar positivo, da gente poder, óbvio, né? Ali, mas nunca menosprezando o resultado do outro. Acho que isso é sempre importante da gente olhar e falar assim, nossa, ele é muito bom no que ele faz, mas eu também sou muito boa no que eu faço. Vamos ver quem vai fazer melhor e que ganha melhor mesmo e tá tudo certo, entendeu?